Boa noite. Fala, Jader, tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo bem. Estamos chegando em casa. É. Oi, Giovana. Oi. Tudo bem? Saudades. Bom ver vocês. Agora foi. Eu também estou com saudade. Chegou agora o áudio. Chegou agora. Boa noite, bicho. Boa noite, PC, beleza? Bem, graças a Deus, senhor. Tudo Aí, jóia. ó. Mais disposto. Semana foi complicada. Boa noite. Boa noite. Fala, Pedro Paulo. Bem? Bem, graças a Deus, bicho. Temos até agora 15 pessoas. Deve ser mais ou menos o número mesmo, né, de alunos. Vamos começar, então? Eu já estou aqui com a minha tela. Vou compartilhar já com você. Tudo bem com vocês? Estamos encerrando. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Perdeu a noção do horário mesmo. Já estava na hora de dormir, né, Glaucia? Boa noite. Boa noite. Queridos, eu quero começar dizendo parabéns para você que está completando aí, né? Mais um módulo. A gente está em breve aí, estamos chegando quase no final desse ano. Um ano nada planejado, né? Nós não planejamos que aconteceria dessa maneira, mas a gente está muito feliz, porque muito conteúdo bom a gente conseguiu compartilhar aí com você durante esse tempo, e a gente sabe que com certeza trouxe muita edificação. A gente ainda tem aí o trimestre todo, mas hoje a gente encerra esse módulo, tanto da graça de Deus que a Fernanda trouxe para vocês, como o meu, que é o Novo de Jesus. Eu quero agradecer a todo mundo já de antemão, porque você está firme aí, e eu tenho certeza que isso vai ter uma recompensa. Pode ter certeza que Deus está equipando você, né, e com certeza capacitando aos poucos para um projeto que ele tem na sua vida. Isso que a gente tem conversado nas últimas semanas, para mim, é uma daquelas coisas básicas que a gente tem que ter muito claro para a gente, mas que não é, eu acho, né, não é tão falado como deveria ser falado na igreja cristã hoje em dia. A gente vai entrar hoje, né, na nossa aula. Ela, com certeza, é a mensagem que eu mais tenho pregado em tudo quanto é lugar que eu vou. Talvez você até já tenha ouvido algumas coisas que a gente vai falar hoje. Mas não se preocupe não, porque embora a aula vá ficar com cara de pregação, essa pregação tem cara de aula. Então, a gente, no final das contas, volta com certeza com esse aspecto de escola, né?
Eu prometi contar uma piadinha sem graça para você, sempre no meio do tempo aqui, né? Então vamos lá, não esqueci não. Tem gente aí que já ouviu a piada, então você tem que me ajudar rindo no final, tá bom? A última dessa semana é a seguinte, desse mês. Um casal estava se preparando para o seu casamento, eles estavam noivos, estavam nos preparativos, vendo salão de festas, buffet, e toda aquela coisa que a gente sabe que é trabalhoso, aberto. E eles queriam fazer um convite bem caprichado, acharam uma gráfica e fecharam lá um desenho muito bonito. Como casal cristão, eles falaram, vamos colocar um versículo. É legal se a gente botar um versículo no nosso convite. Todo mundo que recebeu o nosso convite vai receber também a pequena palavra ali, que é a palavra de Deus. O que você acha? E os dois concordaram. Mas qual versículo? Claro, tem que ser um versículo que fala sobre amor. E o meu versículo predileto, disse a noiva, é 1 João, capítulo 4, versículo 18, que no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele versículo era muito importante, muito marcante na história dela. Ela falou, eu queria muito que tivesse esse versículo impresso lá no final do nosso convite. Ok. 1 João 4, 18, ok. O noivo mandou preparar os convites, só que ele não lembrava propriamente qual era o versículo em si, mas ele lembrava da referência. Então, ele botou lá 1 João 4, 18 e falou para o cara da gráfica, olha, você vai escrever tudo do convite, no finalzinho você vai procurar na Bíblia. 1 João 4, 18 está escrito aí para você anotar para a gente. O cara que era da gráfica não conhecia nada da Bíblia, olhou para o 1 João 4, 18, achou que aquele tracinho que tinha antes do João era um erro. E ele foi, em vez de 1 João, ele foi para João, capítulo 4, versículo 18. Você já pode imaginar que ele vai escrever o versículo errado. E nos convites, depois de todos impressos e distribuídos, estava escrito assim, depois que o pessoal recebeu, leu assim, convite de casamento deles. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora está com você não é teu marido. E causou uma confusão para o pessoal, né, que foi convidado para a festa e não sabia como é que ia ser. É isso aí, gente. Já acordou um pouquinho? Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. Não tem como não rir, pastor. Essa é a minha piada predileta. Piada de crente. Vamos lá, nosso assunto. Ainda é, e a gente fecha hoje, o novo de Jesus. E a aula de hoje, a quarta aula, chama-se o novo mandamento. Como eu falei para você, Jesus, ele veio começar a trazer, introduzir, apresentar algo completamente novo. A gente repetiu isso todas as aulas, porque é o que eu quero que você mais guarde, porque eu acho que isso nos deixa vacinados em relação a certas coisas que Jesus não quer que nós olhemos lá e resgatemos da antiga aliança. Ele quer que nós compreendamos que o que ele veio trazer é completamente novo. Jesus não veio fundar o judaísmo 2.0, não veio escrever a segunda metade de um livro. Ele veio nos apresentar exatamente, como a gente falou, uma nova aliança, um novo mandamento, porque ele estava começando um novo movimento. Que eu e você vamos fazer parte dele, porque é a igreja, que é o seu próprio corpo, o corpo de Cristo, é um movimento. Não sei se como é que você identifica e classifica a igreja, qual é a sua definição, mas para mim a melhor definição não é que a igreja é apenas um grupo de pessoas, e antes, não é um lugar, né? A expressão igreja para muita gente é uma localização, mas nunca foi originalmente. Mas especialmente é um movimento começado por Jesus, continuado por aqueles que creram nele. Então, nesse movimento, ele é fundado por causa da nova aliança, que traz consigo um novo mandamento. E a gente vai caminhar hoje falando sobre esse novo mandamento. Por onde Jesus passava, em todo o seu ministério, ele ia deixando pistas, dizendo, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, deixando claro que ele estava realmente começando algo completamente novo. E o reino de Deus apresentado por Jesus era muito surpreendente para quem estava ouvindo, porque era completamente diferente do que eles imaginavam
e com que eles estavam acostumados. Eles achavam que o Messias ia chegar, em alguma maneira ele ia ter que se adaptar aos reinos desse mundo. Mas Jesus fala, não, meu reino nem é desse mundo. E Jesus insiste, né, que as pessoas mais importantes vão para o final da fila. Né? São aquelas que mais vão se humilhar e usar a sua influência, o seu poder para ajudar aqueles que não têm voz. É um sistema, Jesus está inserido num sistema que valoriza muito mais as coisas exteriores. Lembra que eu falei que os fariseus estavam sempre buscando ser purificados e limpos do lado de fora? Jesus vai mostrando que é justamente quem tem as mãos sujas que frequentemente tem o coração mais limpo. Jesus tocava em pessoas que eram consideradas as mais impuras. Ninguém tocava nelas. Jesus tocava nos intocáveis, né? E ao invés de ficar doente, ao invés de ser contaminado, Jesus abençoava, a sua virtude fluía para outra pessoa, ele curava outras pessoas simplesmente porque se aproximava delas. O sistema de valores do reino de Deus era completamente diferente, era completamente na contramão do sistema atual. Claro que ele ia ter problemas, claro que o conflito com os religiosos, com os poderosos, era inevitável. E a gente, né, caminhou falando um pouquinho do início do ministério, depois saltamos lá para frente para falar do final do seu ministério, justamente naquele momento tão especial, que é a Páscoa. E a gente vai falar um pouquinho só sobre isso e vamos apertar o voltar e vamos caminhar algumas semanas para trás, alguns meses atrás, quando Jesus começa a lidar com uma certa resistência um pouco mais forte. Quando, durante a Páscoa, os líderes religiosos souberam que Jesus viria, porque ninguém imaginava que ele viria, porque ele estava sendo perseguido demais, especialmente em Jerusalém. Quando eles souberam que ele viria, a Bíblia diz assim, mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse. E tinha virado notícia, para que o pudessem prender. O povo, obviamente, não facilitou em nada para os religiosos e nem para Roma, porque não era difícil de encontrar Jesus, mas era muito difícil prendê-lo, porque sempre tinha uma multidão em volta dele. E aí, no próximo versículo, diz assim, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa da Páscoa, né, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Como eu falei na semana passada, tem muita gente em Jerusalém, e muita gente talvez com um sentimento nacionalista, patriota, aflorado, porque eles estão na expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa naquela Páscoa. Esse homem de quem a gente está ouvindo falar, esse Jesus, parece que realmente vem de Deus, parece que é o Messias, e com certeza vai fazer alguma coisa que Deus planejou para a nossa nação. Era a expectativa deles, sempre foi, é o que estava no sangue deles. O Messias vem salvar a nossa nação, salvar o nosso povo. No entanto, Jesus tinha chegado realmente em Jerusalém, mas não para fazer algo apenas por Israel, mas para fazer algo por você. E para fazer algo pelo mundo todo. E naquela semana, né, Jesus entra em Jerusalém, é espetacular, e mais alguns dias se passam e algo inesperado aconteceu. Um dos seus 12, Judas, cansou de esperar. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, os caras que estavam perseguindo Jesus, e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar a Jesus. Você já entendeu, né? Que Jesus, quando não estava no meio de uma multidão e ninguém podia prendê-lo, ele estava num lugar onde ninguém sabia onde era. Então, só os mais chegados, só os do círculo íntimo de Jesus, que poderiam saber onde ele estava. E Judas se oferece para ser o traidor, né? E ele fica esperando, a Bíblia diz, ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. E você já conhece bem a história, o plano de Judas e dos líderes dos judeus vai funcionar, mas o objetivo que eles queriam não vai ser nunca alcançado, porque, como eu falei semana passada, Jesus, diferente de todo mundo, diferente deles, não estava apegado à sua própria vida, ele tinha uma ambição secreta de entregar a sua vida. Só que Jesus sabia exatamente a hora certa de fazer isso. Então ele fala, ninguém tira a minha vida, eu a dou.
E quantas vezes tentaram tirar a vida dele, nunca conseguiram. Mas Jesus sabia que existiam pelo menos duas questões pendentes para resolver. A primeira, a gente falou na semana passada, né, Jesus anuncia que Deus estava prestes a estabelecer um novo tipo de relacionamento com a raça humana, com toda a humanidade. E o que Jesus apresenta é o fim daquela aliança antiga, condicional com Israel. Deus tinha uma aliança com Israel que era condicional. Você lembra? Se vocês fizerem, eu vou fazer. Se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês desobedecerem, não tem como. Mas Jesus está iniciando, está apresentando, né, sinalizando o começo de um novo pacto. E esse pacto não tem mais nada a ver com o anterior. Ele é um pacto permanente, incondicional e é unilateral. É Deus fazendo algo pela humanidade, sem que a humanidade precise fazer absolutamente nada por ele. Deus está convidando todo ser humano a um relacionamento com ele, vivo apenas pela fé. Mas assim como a antiga aliança, e qualquer aliança, ela tem, como qualquer contrato, né, tem os seus termos, tem as suas condições, e sim, esse novo pacto também exigia novos termos e novas condições, que vão substituir os antigos termos. E, claro, ele já poderia imaginar, Jesus já tinha deixado muita dica sobre isso no meio do caminho. Jesus já tinha, durante todo o seu ministério, tudo que ele pregava praticamente, tudo que ele ensinava, como ele curava e como ele fazia milagres, o tempo todo eram sinais, sinalizava, apontava nessa direção. Mas antes, né, de isso tudo acontecer, Jesus tem alguns encontros com essa turma da oposição, né, esse pessoal que eram os grandes religiosos, que a gente imagina que originalmente eles estão bem intencionados. Aliás, os fariseus originalmente eram um grupo realmente de gente muito boa, de muito sincera e muito honesta, que vai se corrompendo com o tempo. Como acontece com quase todo mundo que vai recebendo poder, né? Quanto mais poder tem, em geral, a pessoa acaba se corrompendo. Só que os fariseus, curiosamente, eles eram, além de tudo, treinados. Uma das coisas mais importantes que um fariseu fazia era treinar a si mesmo, estudar, para quando o Messias aparecer, nós vamos reconhecer. Nós vamos saber que o Messias chegou. Mas não foi o caso, né? O Messias estava ali, o próprio Deus na frente deles, e eles nunca conseguiram reconhecer. E Jesus agora, enquanto tem esses confrontos com os fariseus e com outros parecidos, fariseus é o grupo principal, mas tem os saduceus, os herodianos e outros partidos, Jesus vai dando o tempo todo pistas de que algo novo está acontecendo. Fariseus, saduceus, mestres da lei, estavam o tempo todo, especialmente, talvez, da metade do ministério, quando Jesus começou a ficar muito famoso. Jesus, logo no início, começou a ficar muito famoso. Em algum momento, eles começaram a tentar, e cada vez mais fortemente, desmascarar, entre aspas, Jesus, tentar pegar Jesus numa contradição. Por que eles queriam fazer isso? Porque eles queriam desacreditar a multidão, né? Queriam separar Jesus da multidão. Quando alguém questionasse a credibilidade de Jesus, em geral, a próxima reunião de Jesus, menos gente vai aparecer, porque a última vez ele falou um negócio que eu fiquei na dúvida. A intenção dos fariseus era fazer Jesus falar uma coisa e eles não precisavam contradizê-lo. Ele mesmo se contradisse. E era uma estratégia maquiavélica, mas muito funciona com muita gente. E eles tentaram diversas vezes. A Bíblia conta algumas delas. Numa certa tarde, eles se juntam, gente que nunca se dava. É como se dois partidos, um de direita e um de esquerda, se juntassem com um propósito. Porque eles estavam preocupados realmente com o que Jesus representava naquele momento. E eles decidem, né, talvez no par ou ímpar, quem é que vai primeiro? E os saduceus parece que ganham no par ou ímpar e vão se encontrar, então, com Jesus, agora com esse propósito bem específico. Mateus 22, verso 15. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. E eles vão procurar entre os seus mestres lá quem é o cara mais inteligente, mais astuto, qual é o nosso fariseu fera aqui que vai conseguir usar as melhores palavras para pegar Jesus. Escolhe um cara
E a Bíblia diz, enviaram-no os seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram, mestre, e o cara vai agora cheio de, todo ensaboado, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Eles já tinham tentado de tudo, já tinham chegado com o pé na porta, você não pode fazer isso, só Deus pode perdoar pecados. Eles agora estão usando uma outra estratégia. Eles estão usando uma outra psicologia. Vamos primeiro bajular bastante Jesus. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Começou essa introdução toda, né, pensando que Jesus ia achar que eles estão do lado dele quando falam tudo isso. Eles tentam bajular, mas por trás tem uma pergunta, e por trás da pergunta tem uma pegadinha. Eles fazem uma pergunta que eles mesmos não sabiam responder. Eles fazem uma pergunta sobre imposto de renda, sobre pagar impostos a Roma. Jesus pega uma moeda, pergunta para eles quem é essa imagem, eles dizem de César. E você lembra, né, a famosa frase de Jesus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é suficiente para eles não terem mais resposta, ficam envergonhados, vão embora para casa. E aí, toca lá na mão do saduceu. Agora a nossa vez, os saduceus é que vão tentar pegar Jesus. Os saduceus se reúnem também, descobrem quem são os mais peritos. E os saduceus tinham uma peculiaridade famosa deles, é que eles não acreditavam, é um partido que, curiosamente, não acreditava na ressurreição. Possivelmente, eles eram dissidentes dos fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição e, de repente, você sabe como é que essas coisas são, alguém para de acreditar, acha que a morte é o final da história e começa a arrebanhar a gente. Era gente muito inteligente, estava aquele pessoal que vai se tornando muito intelectual. O sumo sacerdote, naquele ano, que era Caifás, fazia parte do partido dos saduceus, e eles se achavam tão inteligentes que eles faziam graça da possibilidade da ressurreição, de qualquer pessoa ressuscitar. Morreu, acabou. Não tem depois uma vida após a morte. Embora eles acreditassem em Deus, embora acreditassem na vida do Messias, eles tinham uma dificuldade muito grande de acreditar nisso. E eles vão contar uma história para Jesus agora que possivelmente eles já tinham contado para várias pessoas, justamente para provar o ponto deles, né? Eles chegam para Jesus e falam, mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o cara morreu, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Nós temos uma lei que diz que o casal não teve filhos, o marido morreu, a esposa, agora que é viúva, tem direito de se casar com o próximo irmão. E dentro da lei deles, eu não sei como é que tudo isso funcionava, mas fazia parte da lei. Para quê? Para que ela tenha filhos. Por quê? Para ela não ficar desamparada, né? A gente sabe mais ou menos o que isso significava. Uma viúva, em geral, estava desamparada, mas a lei de Moisés, olha que legal, já estava provendo algum tipo de INSS aí, né? Para as viúvas. Ele conta uma história, a história é a seguinte, entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. Você já ouviu essa história? Isso, a gente não sabe nem se isso era verdade, possivelmente era inventado, mas era para provar, era igual uma parábola, para provar um ponto de quão absurdo para eles era a questão da ressurreição. Eles achavam graça. E ela vai falando que o próximo irmão com que ela casa morre também, ela não tem filhos. E aí ela casa com o terceiro irmão, morre, não tem filhos. Como é que essa mulher conseguiu, né, sobreviver a tantas mortes, a viúva negra, e vai matando, né? Os outros irmãos todos vão morrendo, até o 7º morrer e ela fica sem filhos. Qual é a moral da história? Eles querem perguntar, quando chegar no céu, Jesus, quando chegar na ressurreição, na verdade, eles não falam céu, quando houver a ressurreição, e agora, como é que vai ser dessa mulher? Ela casou com 7, quem vai ser o marido dela do outro lado da vida aí? Como é que vai ser esse negócio? E Jesus responde de uma maneira que eles devem ter se sentido muito ofendidos, porque os caras eram muito estudiosos. E Jesus
responde assim: vocês não conhecem as Escrituras? Falar isso para um cara, né, que estuda o dia inteiro as Escrituras. E Jesus explica, vai lá em Moisés, volta lá em Abraão e humilha os saduceus, né? Eles ficam sem resposta mais uma vez e vão embora para casa. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Eu acho que a plateia de Jesus vibrava quando ele envergonhava esses caras. Jesus, Jesus, deviam achar o máximo, porque esses caras eram os sabidões e eles mais afastavam o povo de Deus do que atraíam. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram mais uma vez. Nós precisamos fazer alguma coisa nova que vai funcionar. Um deles, perito na lei, o pôs à prova. O que o cara foi fazer lá? Não foi tirar dúvida, foi colocá-lo à prova. Com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E a gente está chegando onde a gente quer chegar. Né? A gente vai falar do novo mandamento. E ele faz essa pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Eu acho que imediatamente Jesus já sabia que isso era uma pegadinha, que eles estavam tentando tramar contra ele. Por quê? Porque a resposta dessa pergunta era muito fácil. Todo bom judeu sabia a resposta dessa pergunta. Isso não era tipo assim, a gente está doido para saber, a gente não sabe. Não, eles possivelmente, né, na escola dominical deles, ou no sábado deles, toda semana eles deviam repetir essa expressão, que é uma expressão famosa dos judeus. Ouve, ó Israel, existe toda uma prática, os judeus sabem direitinho até o nome disso, né? E eles falam, e Jesus vai dizer qual é o grande mandamento. Jesus responde, e quando Jesus responde, respondeu Jesus: ame o Senhor. A impressão que eu tenho é que todo mundo que estava em volta foi respondendo junto com ele, foi fazendo um coro. Que pergunta é essa? Todo mundo sabe. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus fala, esse é o primeiro e maior mandamento. E com certeza, era tudo que o fariseu queria, que ele respondesse certinho, porque agora é que ele vai falar a outra coisa que vai pegar Jesus. E quando ele puxa a respiração para falar com Jesus, Jesus fala, peraí, não terminei não. E? Não, peraí, Jesus, é só... Não, deixa eu terminar. E o segundo, eu só perguntei o primeiro. Não, mas tem que ter o segundo junto. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso era inédito. A primeira parte, o primeiro versículo que Jesus lê, que está em Deuteronômio, nunca tinha até então sido juntado com esse outro que estava em Levítico. Jesus pegou 2 versículos separados e trouxe um para perto do outro. E Jesus explica algo que para eles é completamente novo. Que esse segundo mandamento é segundo em sequência, mas não é segundo em importância, tem a mesma importância, tem o mesmo grau, o mesmo valor. E possivelmente é a primeira vez que essa combinação acontece. Quando Jesus puxa essas 2 verdades e coloca elas juntas. O que Jesus está fazendo? E está deixando claro para mim e para você, ele está sinalizando uma mudança do vertical para o horizontal. De um relacionamento do homem sair de uma questão meramente vertical, ou seja, homem e Deus, para uma coisa que Deus vai começar a revelar através de Jesus, que é muito mais importante para eles, que é o nosso relacionamento horizontal. Porque no tempo de Jesus, na cultura e na religião deles, e talvez até na cultura na qual você foi criado, porque tem hoje, para tudo quanto é lado, religião que trabalha assim, uma pessoa pode dizer que ama a Deus e ainda assim maltratar alguém. Eu posso dizer que eu amo a Deus e realmente ter algumas disciplinas espirituais que revelam a minha devoção, o meu vertical está certinho, mas eu não preciso me importar com as pessoas ao meu redor. Não, eu estou bem com Deus. O pessoal podia afirmar que está ótima com Deus e ainda assim desprezar as pessoas ao seu redor. E quando confrontados, elas vão dizer, não. Eu e Deus estamos bem. Eu fui à igreja, eu já confessei meus pecados, estou servindo no ministério, paguei meu dízimo, estou envolvido. Eu e Deus, fiz as minhas orações, fiz tudo. Sim, meu querido, mas você está tratando a sua esposa
Você está tratando o seu filho de uma maneira que é feio demais. Uma pessoa que é de Deus, que tem um relacionamento com Deus, não faz assim. Não, eu e Deus estamos bem, a gente está tudo tranquilo, não tem nada de ruim. Agora, no horizontal é diferente. Não me peça para perdoar aquela pessoa, porque está pedindo demais, mas eu e Deus estamos bem, está tudo bem entre eu e Deus. E, queridos, essa era a religião do primeiro século, essa era a religião dos fariseus. Eles estavam sempre, entre aspas, muito bem com Deus, muito bem com a religião, mas nada bem nos relacionamentos. Né? Feriam, machucavam. Jesus denuncia isso o tempo todo. E não era apenas lá. Essa, eu acredito que é a base da religião de praticamente tudo quanto é lugar, em todo tempo. Tirando o cristianismo, se você quiser classificá-lo como religião, toda religião parece que tem isso. A única coisa que interessa é o meu relacionamento com o meu Deus, seja qual Deus for. Tanto faz como é que eu lido com as pessoas. E Jesus está dizendo, não, isso está mudando agora. Isso está mudando completamente. Jesus sinaliza que algo completamente novo está começando. E a partir dele, a partir do sacrifício que ele faz, tudo isso vai mudar. Quando Jesus fala, ame a Deus e ame as pessoas, olha o que ele fala no próximo versículo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem está acordado aí, diga amém. 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 Ótimo. Amém. Glória a Deus. Presta atenção. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está falando? Toda a sua Bíblia, está falando para os judeus, toda a sua Bíblia sagrada se resume nestes 2 mandamentos. Pega tudo que você aprendeu até hoje, de Gênesis a Malaquias, lei, profetas, pode juntar os salmos, pode pegar tudo, espreme. É isso que interessa para Deus. Esses 2 mandamentos, eles garantem toda a lei. Então, se Jesus tivesse um telão, igual a gente tem, talvez ele colocasse alguma coisa assim, olha, ame a Deus, ame o seu próximo, e tudo mais está pendurado nisso aí. Tudo mais depende disso. Todas as suas leis, todas as palavras que vocês ouviram, todas as escrituras sagradas de vocês, todo o entendimento que você tem de Deus, depende desses 2 mandamentos. Ou seja, se você está lendo lá no livro de Obadias e tem alguma coisa que você não entendeu, ficou confuso, basta voltar aqui para cima. Basta olhar aqui para cima. Ame a Deus, ame o próximo. Você está lendo lá Zacarias e não entendeu alguma coisa, não, achou que entrou em contradição, pode ficar tranquilo. Volta aqui para cima, porque aqui resolve tudo. Ame a Deus e ame o seu próximo. Esse é o ponto de partida. Tudo que está penduradinho aqui, tudo isso não vai passar mais de a história que vai apontar para isso, explicações sobre isso, amar a Deus e amar as pessoas, comentários sobre o que Deus estabeleceu. Os seus 2, Jesus responde perfeitamente. Em outras palavras, eu vou colocar para você, o seu amor a Deus, você quer me dizer que você ama a Deus? O seu amor a Deus é melhor demonstrado e muito mais facilmente percebido quando nós amamos as pessoas. E eu acho que você sabe disso. Aliás, se você é pai, você tem seus filhos que você ama muito, eu acho que isso vai se tornando muito claro para a gente. Porque se eu tenho 2 filhos, se você maltratar qualquer um dos 2 e depois chegar para mim e falar, André, você é muito legal, eu gosto de você. Não gosta não, de jeito nenhum. Não dá para a gente ter um relacionamento, porque olha o mal que você fez ao meu filho. Se você faz mal à minha filha e depois diz, vamos tomar um café um dia desse, não vou ter nada com você. Porque se você não trata bem os meus filhos, como é que eu posso ter um relacionamento com você? Então, o nosso amor a Deus, ele é muito mais bem demonstrado pela maneira como nós amamos as pessoas. Nesse momento, quando Jesus fala isso, toda a lei e os profetas estão pendurados nesses 2 mandamentos. Jesus reduz mais de 600 leis para 2. Pegou as 613, tirou tudo, ficou 2 e é o que interessa. Mas ele ainda não terminou, porque
para os judeus daquele primeiro século, quando você fala ame o seu próximo, para eles era muito claro, amar o próximo é amar outro judeu, porque o universo deles era aquele, ele não se juntava com ninguém. Nunca um judeu entrava na casa de um não-judeu, de um gentio. Algumas semanas vão se passar e Jesus agora vai continuar revelando essa transição. E agora ele vai redefinir o significado dessa palavra, da palavra próximo, na famosíssima parábola do bom samaritano. Nós chamamos a parábola do bom samaritano. Jesus sabia que não podia dar esse título, porque ninguém ia entender. Os judeus nunca iam compreender essas duas palavras juntas. Para eles, samaritano era sempre mal, nunca bom. Era o povo mais detestável que existia, os samaritanos. Eles não conseguiam. Chamar um samaritano de bom é a mesma coisa que chamar um ladrão de honesto. Não faz sentido, né? Então, o que Jesus vai fazer, você conhece essa parábola muito bem, um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, deixaram ele quase morto, passou um sacerdote, passou um levita e, finalmente, um samaritano. Né? Para chocar mesmo, Jesus conta aquela história. E o samaritano foi o que se compadeceu, e a história é sensacional, é linda. Tudo que acontece ali tem um aspecto profético muito interessante. A gente não vai ter tempo de falar hoje. Mas quando Jesus termina essa parábola, ele está respondendo a pergunta de alguém. Porque no início, antes de Jesus contar a parábola, vem um outro cara esperto, um outro fariseu espertalhão, e responde a pergunta igualzinho a Jesus. Jesus, primeiro ele pergunta, qual é o grande mandamento? E Jesus olha para ele e fala, me diz você, o que você acha? E ele responde igualzinho a Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E, olha aí, o cara aprendeu, amarás o teu próximo. Agora eu vou pegar Jesus. Jesus fala, é isso mesmo, está certíssimo. E aí Jesus fala uma coisa que eu amo, vai lá e faz isso. Não apenas tenha isso na teoria, que seja algo prático para você. E aí o cara faz a pergunta que ele queria fazer. Só tem um problema, Jesus. Quem é o meu próximo? E Jesus responde contando essa história, contando a parábola do bom samaritano. No final da parábola, Jesus responde a pergunta, quem é o meu próximo? A partir dali, Jesus estabelece uma nova definição para próximo. E não é apenas outro judeu. Não é apenas alguém que se parece com você, que vota igual a você, que torce para o seu time, que tem a mesma cor da pele que você, que se parece em algum nível com você. Não é necessariamente nem alguém que você goste. A partir de agora, Jesus está dizendo, o próximo é qualquer pessoa, em qualquer lugar, com uma necessidade que você pode suprir. Eu não tenho uma tela para essa definição, eu vou repetir para você, você não precisa anotar porque está sendo gravado. A partir de agora, próximo porque eu quero que você guarde isso no teu coração. Próximo é qualquer pessoa, em qualquer lugar, com uma necessidade que você pode suprir. Que fique claro que você não pode suprir todas as necessidades de todo mundo. Mas há pessoas que vão cruzar o seu caminho ou que fazem parte do seu universo, que Deus quer que você tenha muita clareza. São esses aí, os próximos da sua vida. E Jesus vai deixando bem claro que amar a Deus, né, o amor a Deus, ele é melhor demonstrado e percebido quando amamos as pessoas, até aqui eu já tinha falado, né? Inclusive pessoas que não são nada como você e que podem até nem gostar de você. Porque amar a Deus é amar o próximo. Você lembra que em algum momento Jesus fala, ame o seu inimigo também? E ore por aqueles que vos perseguem, né? Está incluído nesse ame o seu próximo. E sem que as pessoas percebessem, Jesus estava preparando o terreno. Jesus estava pavimentando o terreno, já insinuando os novos termos, as novas condições da sua nova aliança. Ele vai apresentar naquela noite de Páscoa para os seus discípulos. Mas ele já está o tempo todo mostrando, é assim que funciona o reino de Deus, esses são os termos da nova aliança. E ele escolhe aquela Páscoa como o momento da revelação oficial. Vamos voltar para a noite da Páscoa? Terminaram a refeição,
Jesus anunciou o novo pacto, vai lavar os pés dos discípulos para eles se sentirem bastante humilhados. De repente, Judas vai embora, ninguém sabe exatamente por quê. E aí Jesus, quando ele abrir a boca agora, vai ser muito precioso, muito especial, porque ele já substituiu Moisés como o criador da aliança. Agora ele vai substituir Moisés como legislador, como aquele que traz a lei, a nova lei. A nova aliança, assim como aquela aliança que estava sendo substituída, antiga, também tem os seus mandamentos. Não faça isso, faça aquilo, né? Não matarás, não adulterarás. A nova aliança também tem. Mas não são 600 leis. Não são 10 mandamentos. Não são nem 2. Jesus reduziu para 2. E, queridos, eu acredito que esse é um dos momentos mais marcantes na vida de Jesus. E é uma pena que os pregadores, nós pregadores, não enfatizamos isso o suficiente. Porque o que vai acontecer agora, no final das contas, vai mudar o mundo completamente. O que Jesus vai falar agora talvez seja uma das coisas mais importantes que eu e você vamos ouvir a nossa vida inteira, se nós compreendermos. Ele vai dizer para mim e para você para os seus discípulos primeiro, né? Um novo mandamento dou a vocês. E eles poderiam, mais uma vez, ter aquela guerra mental. Ai, meu Deus, ele está fazendo isso de novo. Só Deus que pode dar mandamentos. E, afinal de contas, Deus já nos deu muitos mandamentos. Mas legal, Jesus, você já pegou 600 e tantos e trouxe para 2, reduziu para 2. Você tem um novo mandamento agora. O que será que vem aí? Você vai dar um terceiro mandamento? Não. Jesus não estava acrescentando mais um mandamento, ele estava reduzindo. De 2 vai passar para 1. E se a igreja entender isso, tudo muda. Tudo muda. Se a igreja praticar, apenas a igreja, porque ele deu essa ordem para a igreja. Se a igreja praticar isso, tudo muda. Jesus fala: amem-se uns aos outros. E os discípulos estão ouvindo e talvez pensando: isso não é novo, você já falou isso antes. Espera aí, ainda não terminei. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Agora o parâmetro é diferente. Antes era: você deve amar o teu próximo como você ama a você mesmo. Eu estou elevando o patamar para o lugar mais alto possível. Eu quero que você ame como eu amo. E, mais uma vez, eu acredito que foi isso que transformou a nossa história completamente lá no primeiro século e ainda transforma muitas histórias até hoje. Porque, com certeza, talvez, a Bíblia não com certeza é exagero da minha parte, mas talvez a Bíblia não vai registrar isso, mas cada um daqueles 11 que estavam na frente dele tinham 20 ou 30 ou 40 histórias para contar de como Jesus os amou sem que eles merecessem. Ele poderia chegar, por exemplo, para Mateus e falar: Mateus, lembra quando eu te chamei para me seguir? Eu elevei o teu status para uma posição, porque Mateus era o cara mais detestável do grupo, ele era coletor de impostos. O coletor de impostos era pior do que, conseguia ser pior do que os samaritanos para os judeus, era a pior raça do mundo. Você tem uma ideia, a Bíblia fala assim, que os pecadores e os coletores de impostos, porque eles são a raça pior ainda, para não deixar os pecadores ofendidos, eles botam 2 classes. Os coletores de impostos, ou os publicanos, era gente da pior qualidade. Mateus fazia parte disso, era semelhante a um político desonesto, miliciano, alguma coisa do tipo, o cara que se enriquecia ilicitamente e todo mundo detestava, que era um traidor, que a família desonrou a família completamente. Mateus, você lembra quando eu te chamei? Lembro, sim, senhor. Você lembra que ninguém queria você no grupo? Lembro. E você percebe no que você se tornou? Porque eu acreditei em você e trouxe você para perto. Eu quero que você vá, Mateus, e faça a mesma coisa. Que você, na sua caminhada, você vai encontrar gente que ninguém acredita neles, gente que ninguém gosta, mas eu quero que você faça igual eu fiz. Natanael, você lembra quando a gente se encontrou a primeira vez? Natanael deve ter baixado a cabeça. Sim, senhor, lembro. Lembra que você desprezou Nazaré? Que alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Falou mal da minha família toda, dos meus amigos.
Mas você lembra como é que eu tratei você? Como é que a gente tratou daquela questão? Como é que a gente não ficou... Eu não fiquei perturbando você em relação àquilo lá. Eu quero que você faça a mesma coisa. Pedro, João, todos eles. Quantas histórias para contar? Você lembra quando eu tinha tudo para deixar vocês para lá e ainda assim trouxe vocês para perto? Eu quero que vocês sejam uma extensão, uma reprodução daquilo que eu comecei. Nessa altura, eles estavam eletrizados com tudo que Jesus estava falando, porque ele realmente estava anunciando um tempo novo. Como falamos na semana passada, eles achavam que agora chegou o momento, Jesus vai ser proclamado rei. E eles estão absorvendo aquilo tudo, mas eles ainda não vão entender tudo que isso significa até domingo que vem, até a ressurreição. Porque Jesus está falando desse amor imenso que ele tem por eles, mas eles ainda não viram nada. Espera mais um dia, espera mais 3 dias e vocês vão ver o que é amor de verdade. E ele está comunicando aos discípulos e, através deles, testemunhas oculares de tudo que aconteceu, eles estão comunicando a nós, que é a sua responsabilidade. Quando eu disse para você que essa aula parece um pouco pregação, é porque, no final das contas, eu acho que você vai ser desafiado hoje. A sua responsabilidade é amar as pessoas, Jesus diz, da maneira como eu amei as pessoas. E não tem outro jeito. Olha como é que ele termina o versículo. Com isso, por esse único mandamento da nova aliança, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Eu amo essas 2 palavras. Meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Não se vocês me amarem. Jesus está dizendo, daqui a pouco eu vou embora. Não, a questão não é o amor que vocês têm por mim. Ele pode ser grande, mas eu sei que é. Pedro acabou de falar, Senhor, eu vou contigo até a morte, vou até o final. João está lá com a cabeça recostada no peito, os discípulos estão lá prontos, porque Jesus, a gente está contigo e a gente te ama. Não, mas não é isso. Não é o seu amor por mim, não é o seu amor por Deus, mas se vocês amarem uns aos outros. Não tem um segundo versículo para tratar dessa questão, é isso aí. Com isso todos saberão, esse é o nosso testemunho, queridos. É incrível que a gente precisa ensinar isso para a igreja hoje. Você, querido aluno, né? Não precisa nem esperar se formar. Você tem que ser um representante de Jesus que ensina isso na prática. E que ensina na teoria também, mas principalmente na prática, né? Porque a igreja continua achando que tem outras maneiras de representar Jesus. Se eu falar esse linguajar, se eu vestir essa roupa, se eu cumprir essas obrigações, aquilo outro, se eu tiver uma disciplina espiritual, se eu for uma pessoa de oração, se eu for uma pessoa que conhece muito a Bíblia, todos saberão que eu sou de Jesus. Ele disse que não. Não. Isso tudo vem a reboque se vier. Com isso, o que, Jesus? Se vocês amarem-se. Se vocês se amarem. O seu amor por mim, Jesus está dizendo, o seu amor pelo Pai Celestial vai ser revelado quando vocês amarem uns aos outros. Inclusive pessoas que vocês não amam tão facilmente. Pessoas difíceis de se amar. Em comparação com o sistema que eles estavam acostumados, eles estavam acostumados com um sistema de lei complicadíssimo, 600 e tantas leis. O que Jesus está oferecendo, com certeza, é bem menos complicado. É uma lei só, mas muito mais exigente. Eu gosto de dizer que é simples, mas não é fácil. É simples de você compreender, extremamente complicado de praticar por causa da nossa carne, né? Por causa do nosso egoísmo. E a questão é a seguinte, só tem um mandamento. Se você me der um monte de mandamentos, se você me der uma lista de regras, eu consigo, e você também, a gente consegue achar brechas. Quando tem um monte de leis, um monte de regras, por que tem um monte? Porque a gente pergunta, bom, eu não fiz exatamente aqui, mas eu fiz isso daqui, será que isso aqui pode, isso daqui? A gente começa a procurar brechas. Nós somos bons em achar brechas. Na verdade, quanto mais regras tem, mais espaço, mais potencial para encontrar brechas. Todo mundo. E adolescentes, então, mais do que qualquer outro. Se você tem filhos adolescentes, ou você já foi adolescente, né? A gente sabe.
a sua mãe fala, não quero que você faça isso, aí você faz e você tem uma ótima desculpa. Não, mãe, eu não fiz o que você falou, eu fiz assim, desse jeito. Fulaninho, não quero que você coma biscoito no sofá. A minha boca, mãe, não está no sofá, está para fora do sofá. Olha aqui, não estou comendo no sofá. Nós somos ótimos para encontrar brechas. Não é para sair de casa, não estou saindo, eu estou só na porta, não estou dentro de casa. Para encontrar brecha, né? Nós somos ótimos, eles sempre vão conseguir, porque onde há regras, há sempre espaço para brechas. E, na verdade, é muito pior do que isso. E você vai entender o que eu estou falando porque você vive no mesmo mundo que eu vivo. Se você me der uma Bíblia, eu consigo encontrar uma brecha para você fazer praticamente qualquer coisa que você quiser fazer. Especialmente se eu puder usar a primeira metade da sua Bíblia. É por isso que as pessoas que, como eu, como líderes, como pastores, principalmente, mas não só pastores, você talvez tenha, mesmo não sendo pastor, ouvido isso. A gente ouve essa pergunta, eu já ouvi sei lá quantas vezes. Pastor André, me diz uma coisa, isso aqui, a gente fala uma palavra ou fala uma frase, é pecado? O que eles estão querendo dizer? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? A Bíblia vê alguma coisa errada se eu fizer isso, se eu falar aquilo, se eu for nessa direção? E todas essas perguntas, no final das contas, elas estão querendo dizer o seguinte, eu quero fazer isso, mas eu não quero desagradar a Deus. Ou melhor, eu não quero fazer algo que Deus é completamente contra, mas, André, você precisa deixar bem claro para mim na Bíblia. Me mostra o versículo, me mostra claramente o que Deus fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso? Quando eu fui pastor de jovens, lá no início do meu ministério, o primeiro grupo que eu pastoreei foi a juventude, lá na Igreja de Bom Sucesso. E essa pergunta aparecia o tempo todo, em vários níveis, porque eles tinham as suas paixões, as suas vontades, os seus quereres, e eles pensavam, mas eu não quero desagradar a Deus, então eu preciso saber se pode ou não pode. E o pastor é colocado nessa posição, né? Como se fosse eu que ia bater lá o carimbo de aprovação. Não, tudo bem, pode. E, na verdade, né, essa é a pergunta que a gente faz porque a gente não entendeu o que Jesus estava pedindo da gente. Porque, na verdade, quando eu faço essa pergunta, a Bíblia diz o que eu posso fazer, isso aqui é pecado. Eu tenho as minhas vontades, mas eu quero ficar legal com Deus. Eu quero saber até onde eu posso ir, qual é o limite para não desagradar a Deus. Mas eu quero ir até o limite, eu quero ir até o máximo que eu puder, contanto que eu não desagrade a Deus. E a resposta é muito simples. Se você quiser, me dá uma Bíblia e a gente vai encontrar um jeito de você fazer a sua própria vontade e ter a ilusão de que está tudo bem. E continuar acreditando e dizendo para você mesmo que está tudo bem. E se você me der uma lista de regras, ou se você receber uma lista de regras, você sempre vai encontrar uma brecha. E para pensar comigo. Olha que Jesus, ele se manifesta numa cultura onde os religiosos eram profissionais na arte de encontrar brechas. E a hipocrisia era imensa. E a religião, ao invés de atrair as pessoas para Deus, afastava as pessoas de Deus. Mas preste atenção, o amor da nova aliança, o mandamento da nova aliança, o novo mandamento de Jesus fecha todas as brechas. Porque é só um. Você não consegue abrir ele, espremer alguma coisa ali no meio. É só um mandamento, não são duas regras, não são 10 mandamentos, é só um. E isso que eu acho sensacional, o brilhantismo de Jesus é espetacular. Porque nem sempre a gente sabe, a gente não sabe tudo, a gente não sabe às vezes no que acreditar, a gente não sabe às vezes em quem confiar, mas olha aqui para a tela, geralmente sabemos, quase 100% das vezes nós sabemos o que o amor pede de nós. Qual é a coisa mais amável a fazer? A pergunta da antiga aliança é: o que a lei pede de mim? Isso aqui é lícito? Aquilo ali é lícito? É lícito ou é ilícito? O que a lei diz sobre isso? O que as leis de Moisés falam sobre isso? Hoje nós temos a versão moderna dessa mesma pergunta.
O que a Bíblia pede de mim? O que é lícito? Está escrito aonde na Bíblia? Qual é o versículo que eu vou ter para embasar essa minha prática, que eu não tenho certeza se é certo ou se é errado? O que a Bíblia fala sobre isso? Mas, queridos alunos, se a gente conseguir entender que Jesus pede algo muito simples da gente, a pergunta da nova aliança é uma pergunta para dentro, uma pergunta que você faz para você mesmo. O que o amor exige de mim? A pergunta que Jesus fazia o tempo todo, e a pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo tem que ser essa. O que o amor de Deus em mim exige de mim? Ou o que Jesus faria no meu lugar? E aqui está algo que os nossos jovens, os nossos adolescentes, os chefes de família, pais, mães, esposas, maridos, filhos, filhas, principalmente no ambiente da família, precisam saber. E existe algo que precisa se tornar um fundamento de tudo que as igrejas estão ensinando. Deixa eu voltar e repetir essa frase. A base, o alicerce, o fundamento, a essência de tudo que as igrejas ensinam precisa ser isso. E é simplesmente o seguinte, olha bem aqui para a tela, porque esse vai ser a sua prova, tá? Eu não vou fazer prova de várias questões, eu vou pedir só uma coisa que vai ser com base nessa frase. Toda palavra de ordem, todo mandamento, todo imperativo, né? Toda palavra de ordem do Novo Testamento é simplesmente uma aplicação do novo mandamento de Jesus. Deixa eu explicar isso para você. Se você ler as cartas todas, as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, as cartas, elas não são idênticas, claro, mas elas seguem, em geral, uma receita muito parecida, especialmente as cartas de Paulo. Mas em todas as cartas você vai ter imperativos. Vai ter um deles falando para você, escrevendo para a igreja. Olha só, igreja, façam isso. Olha só, igreja, para de fazer aquilo. Nas cartas de Paulo, se você for um estudioso e tiver a fim de procurar, você vai perceber um padrão. Não em todas, mas na grande maioria. Paulo vai escrevendo lá no início da carta, até mais ou menos no meio, ele vai falando, igreja, nós somos as pessoas mais felizes porque Deus nos amou com amor incondicional. Significa que a graça dele é suficiente. E você não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Você foi salvo pelo sangue de Jesus. E nós todos sabemos disso. E Paulo nos dá a entender, até um determinado momento, que sim, eu não preciso fazer nada. Deus já fez tudo. E eu prego isso, eu espero que você pregue também. Porém, preste atenção, chega um momento em que parece que ele muda de assunto. Ele fala, agora eu quero dizer para você o que você tem que fazer. Peraí, Paulo, você já falou que a gente não precisa fazer nada, agora está dizendo que a gente tem que fazer. E ele explica, com base no que você recebeu de Deus, não faz sentido você não fazer nada. Só que você não vai fazer alguma coisa para receber de Deus, ele já te deu. Você vai fazer porque você recebeu. Você vai ser uma resposta, você vai viver respondendo ao que ele já fez por você. Você vai descobrir dia a dia, mais e mais, do que ele já fez por você. E eu quero convidar você a responder a isso. E aí Paulo escreve vários imperativos. Faça isso. Ele dá ordens para maridos, para esposas, para filhos, para patrões, para empregados. Ele dá ordens para todo mundo de uma forma geral. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Ele chega a escrever para a igreja e fala, aquele que mentia, para de mentir. Precisa escrever isso para a igreja? Ou como precisa. Mas o que são cada um desses mandamentos? Eu queria que você estudasse isso. Essa vai ser a sua avaliação. O que são cada um desses, entre aspas, mandamentos do Novo Testamento? Eu quero submeter a você que não são mandamentos, mas são aplicações de um único mandamento. Do único mandamento que Jesus deixou. E toda vez que você encontrar um imperativo, seja de Paulo, João, Pedro, Tiago, seja quem for, a carta aos Hebreus tem um monte, eu quero convidar você a fazer essa análise. Como que isso aqui se relaciona com o que Jesus estabeleceu, com a única lei, com a única ordem, com o único mandamento da nova aliança? O Novo Testamento não está, eu estou afirmando isso para você, mas é uma afirmação pessoal, você tem direito de discordar, tem todo o direito de discordar. Mas eu creio que o Novo Testamento não está recheado de um monte de regras.
O Novo Testamento tem apenas uma regra e dezenas de aplicações dessa regra. Dezenas de maneiras de você aplicar, viver e experimentar esse um mandamento. Então, se a gente puder ter um gráfico para mostrar, igualzinho Jesus teria mostrado lá para os seus fariseus queridos, seria esse. Não mais ame a Deus e ame o seu próximo, mas Jesus está dizendo um novo mandamento: ame como eu amei vocês. Tudo mais na sua Bíblia, tudo mais nas suas Escrituras, todos os outros livros do Novo e do Antigo Testamento, para nós cristãos, especialmente do Novo Testamento, é a explicação desse mandamento. É a aplicação desse mandamento. É história, comentário e exemplos desse mandamento. Jesus, mas você não simplificou demais? Tem que ser muito simples. Porque senão, se eu começar a complicar, vocês vão encontrar brecha. Vocês vão encontrar algum lugar para botar alguma brecha. E Jesus está declarando a morte do nosso egoísmo. Aquilo que está dentro de mim, está dentro de você, que quer fazer a sua própria vontade, mas precisa arrumar um jeito para se justificar. Não tem mais espaço para isso. Não tem um segundo mandamento, só tem um. E talvez você pergunte, André, o que Jesus fez com aquela primeira parte de amar a Deus de todo o coração, toda a sua alma, todo o entendimento? Você lembra que eu falei para você que não adianta você maltratar os meus filhos e querer ser meu amigo? Não funciona, não vai dar certo. Agora, faz um bem para eles. Dá um presente, elogia, faz alguma coisa boa para eles. Você me ganhou completamente, você não precisa fazer nada por mim. E eu acho que a gente herdou isso justamente do nosso Pai Celestial. Ele não faz questão que você faça mais nada para ele. Ele quer que você pegue... Eu dou esse exemplo às vezes, né? Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ele está respondendo, ok. Pega esse amor todo. Pega esse amor todo que você tem por mim. Joga no teu marido. Joga na tua esposa. Joga nos teus filhos. Joga no próximo que eu vou colocar perto de você. E assim você revela esse amor que você diz que tem por mim. Se alguém percebeu isso perfeitamente, poucos perceberam como ele, foi o apóstolo Paulo. Tudo que Paulo pede aos novos cristãos não é nada senão a manifestação daquele único mandamento. Então, eu vou dar para você 3 exemplos e vou fechar essa aula e vou te convidar a você buscar vários outros. Tá? Antes de terminar, eu explico para você. Paulo escreve em Efésios 4:32. Eu estou cansado de falar, mas vamos lá. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. É um imperativo? É Paulo mandando a igreja fazer alguma coisa? Com certeza. Sejam bondosos. Por que eu tenho que ser bom, Paulo? Ele não é bom comigo? Seja compassivo. Mas ela não está sendo compassiva comigo. Eu quero que vocês perdoem-se mutuamente. Por que eu tenho que perdoar? Ô, Paulo, onde que está escrito na Bíblia? Paulo ia responder, que Bíblia? Nós não vamos ter Bíblia pelos próximos 300 anos. Ele não fazia nem ideia de que ele estava escrevendo parte da Bíblia, né? Paulo, a gente tem que fazer só porque você está mandando a gente fazer? Você é o pastor da igreja, a gente tem que obedecer você? Claro que não. Então, por que eu tenho que ser bondoso, compassivo? Por que eu tenho que perdoar? Eu explico, deixa eu terminar de falar. Assim como Deus nos perdoou em Cristo. A partir de agora, toda a sua ideia de perdão tem que ser substituída. E quando alguém faz mal a você, você não perdoa depois que passou um tempo e você está se sentindo melhor. Você não perdoa porque agora você está sentindo que pode perdoar. Você não perdoa porque agora aquela pessoa merece, ou porque ela reconquistou a sua confiança. A única razão por que você deve perdoar alguém é porque você foi perdoado. E é isso que eu quero que você comece a analisar e dissecar no Novo Testamento. Todas as minhas ações de obediência a Deus é porque primeiro Ele fez por mim. Então eu amo como Jesus me amou. Eu amo porque Ele me amou. Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser paciente? Ela não foi paciente comigo, ele não foi bom para mim. Por que eu tenho que ser? Me mostra o versículo, Paulo. Que versículo? Não sei o que você está falando, mas Paulo está escrevendo para a igreja dizendo: o amor é paciente.
O amor é bondoso, não maltrata, não procura os seus próprios interesses. Eu preciso falar isso para você. Eu falei na segunda-feira, eu acho que é importante. Essa expressão, o amor não maltrata, não faz mal, é talvez o ingrediente mais básico para a ética do comportamento sexual na Nova Aliança. Se você é um seguidor de Cristo, você ama, né, o seu marido, sua esposa, você não faz absolutamente nada que possa desonrar, ferir, maltratar ou trazer qualquer prejuízo para outra pessoa. Porque o amor não maltrata. E atenção, mesmo que a outra pessoa permita, você não faz. Porque o amor não faz mal. Mas, Paulo, me mostra onde está. Não. Jesus reduziu tudo a um só mandamento. Ame como ele amou. Ame como ele amaria. Então, você honra a pessoa. Você nunca maltrata a pessoa. Por que a gente tem problemas de infidelidade? Porque as pessoas não percebem que precisam honrar o marido da outra pessoa, que precisam honrar a esposa daquele rapaz, daquele homem. Honre os filhos da família que você pode estar, em algum nível, ferindo, destruindo. Honre o futuro marido dele. Por que você não deve fazer sexo antes do casamento? Porque se aquela não for a sua esposa, ainda que seja, você não sabe. Se não for sua esposa, se não for seu marido, vai ser a esposa ou marido de alguém. Você precisa honrar aquela pessoa. A ordem é simples. Ame, não tem espaço para brecha, não arruma jeitinho, é extremamente simples, extremamente limitador. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange não é apenas nos deixa envergonhados. Poxa, que amor tão grande, meu Deus. Não. Nos constrange significa aperta a gente, nos deixa limitados, limita o nosso espaço, nos deixa sem opção. Só tem uma coisa que eu posso fazer. Eu acho que esse aqui é o último. Essa versão Nova International aqui, ela só tem, eu não sei por que no português não foi traduzido assim, mas essa versão diz assim: em seus relacionamentos um com o outro, eu só fui encontrar, e parecido na nova tradução da linguagem de hoje, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, que Cristo Jesus tinha. Como saber o que eu faço nos meus relacionamentos? Simples, faça como Jesus. E para terminar, Efésios 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Vivam em amor. Parece tão, né? Lindo dizer isso. Vivam em amor. O que é isso? Como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Jesus não tinha um amorzinho por nós. Jesus não tinha apenas uma ideia carinhosa. Ele entrou numa cidade disposto a entregar sua própria vida, se entrega aos seus inimigos para revelar amor a mim e a você. E eu podia trazer mais um monte de coisas que Paulo falou, mas eu quero te dar esse dever de casa. Seu dever de casa, melhor dizendo, a gente vai transformar isso e fica tranquilo que eu vou colocar isso oficialmente para você, tá? Não tem pressa, porque a gente está terminando o primeiro mês, tem mais 2. Mas quando chegar lá no final, eu vou ter passado já isso para você. Eu queria que você buscasse no mínimo 5. Eu ia dizer no máximo 10, mas fica à vontade para me arrumar quantos você quiser. E seja criativo, seja investigativo, né? Seja melhor do que os outros alunos. Corre atrás, descobre versículos no Novo Testamento que vão entrar nesse padrão. Quando Paulo, Pedro, João, Tiago ou qualquer outro chega para você e fala, faça isso, e você identifica. Não é um novo mandamento, não é uma nova lei, é uma aplicação daquele mandamento de Jesus. Eu quero que você pegue o versículo e mostre para mim como é que ele se aplica como um novo mandamento. Paulo não está dando aos cristãos um monte de mandamentos, Paulo está dando aos cristãos um monte de maneiras de praticar o mandamento da nova aliança que Jesus havia estabelecido. Como eu amei vocês, assim vocês devem amar uns aos outros. Essa é a suprema ética para a igreja, para o seu novo movimento que ele vai começar. Amém?
Legal, hein, gente? Curti demais estar com vocês. Eu deixei já no WhatsApp o link para uma mensagem, porque essas 4 aulas elas são uma compilação de algumas mensagens que eu preguei numa série. E para fechar essa série, eu trouxe uma mensagem muito legal falando sobre a igreja, o novo movimento, e como chama o mistério da história. E eu vou deixar o link para você, você não é obrigado a assistir, não vai cair em prova nenhuma, como eu falei para você, mas eu acho que é um ótimo fechamento para essa matéria. Eu acho que vai te dar uma luz muito legal desse assunto, tá? Eu acho que ela dura 1 hora aproximadamente, a mensagem, então, na hora que você tiver um tempinho, quiser botar em um fone de ouvido, para ninguém mais ter que ficar ouvindo essa voz, né? Mas dá uma checada nessa mensagem. Eu acho que você vai gostar, eu acho que vai te abençoar, mas principalmente vai completar muito bem isso que a gente está tratando nessa aula, nessa nossa matéria. Legal? Hoje eu passei um pouquinho do tempo, na verdade a gente tem só mais 4 minutinhos, mas ainda assim eu quero dar oportunidade, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma observação, alguma pergunta, eu estou aqui Rapidinho. com você. Basta você tirar o André. seu mute, ligar o seu microfone. Se Opa. alguém precisar sair, já quero mais uma vez agradecer de montão, porque você está junto. Quero te dar os parabéns que você está completando mais um módulo, você está indo com a gente aí até o final, daqui a pouquinho vai ter terminado uma etapa fantástica e eu fico muito feliz de você estar fazendo isso. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Bicho, muito interessante a riqueza do Evangelho, o senhor falou muito claro aí. Ligar o meu som, que eu vou falando, o meu som desaparece. Oi. O senhor falou muito interessante aí, da simplicidade do Evangelho em si, né? Que Jesus simplifica as coisas e muitas das vezes quem dificulta é o próprio homem. E aí eu estava me pegando aqui em João 4:20, não, Evangelho de João 4:20, que diz que aquele que odeia o seu irmão, diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, a Bíblia categoricamente diz que ele é mentiroso. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente vai ver também Mateus 25, 35, 40, que Jesus diz que estive nu, me investiste, com fome deste de comer, e ele diz que toda vez que fizesse isso, a um dos pequeninos, a ele nós estaríamos fazendo. Então, fica uma coisa tão simples, né? Porque os fariseus, os religiosos do passado, eles queriam fazer coisas astronômicas, né? Coisas vultosas, para se mostrar de uma certa forma. Jesus vem desconstruindo toda essa ideia e traz um evangelho tão simples e gostoso de viver. Eu sou grato a Deus por essa aula, pela participação, pela clareza com que o senhor passou isso para nós durante esse período. Algo assim, eu continuo te abençoando muito. Obrigado. Isso para nós. Obrigado, meu querido. Um prazer ouvir isso tudo. Eu fico ouvindo, depois eu leio aqui, tem as pessoas agradecendo também, elogiando. Para mim, tem sido uma alegria imensa poder compartilhar. E a impressão que eu tenho é que você, como eu, quando ouve isso, fica doido para compartilhar também, né, com outras pessoas. É verdade. Algo tão precioso. E é isso que eu desejo, né? Esse é o nosso foco na escola, que o alimento que você está recebendo seja multiplicado através da sua vida. Amém. Obrigado. E é isso mesmo, Jesus fala isso o tempo todo. O tempo todo. Não é mais vertical, agora é horizontal. Horizontal. Mais alguém? Eu, Gláucia. Fala, Glaucia. Glaucia, tem que falar. Se eu não falar, não sou eu. É isso aí. Eu gosto de te ouvir. Fala, cabeluda. Olha quem fala, o Paulo César. Falando. Olha quem fala, né? Agradecer realmente por esse momento, por esse tempo, né? Eu estou chegando na igreja agora, entrei antes da pandemia, frequentamos desde fevereiro para cá, já veio a pandemia, enfim. E eu tenho sido muito abençoada, eu e minha família, a gente tem sido muito abençoada na Nova Vida de Jacarepaguá. E esse curso está sendo incrivelmente maravilhoso. Eu sou cristã desde que nasci, graças a Deus, me batizei na igreja, enfim. Só que eu venho de uma igreja muito tradicional, né? A minha primeira igreja, obras de restauração, eles têm o uso do véu, né? As mulheres têm o uso do véu. E uma vez eu tive a infelicidade de ouvir que se algum dia eu saísse de lá, Deus não iria ouvir minhas orações. Obviamente, não estou mais lá, já tem muitos anos que eu não estou lá e tenho caminhado, graças a Deus, na graça de Cristo. E
ter esse curso, né, como assim, as verdades bíblicas como pilares para a gente caminhar, me dá mais força ainda, me dá mais, sabe, mais ânimo de continuar e de falar, olha, Jesus Cristo não é isso que todo mundo está dizendo. Eu estou caminhando com uma menina, parte da turma sabe, é uma menina completamente diferente da gente, né? Lésbica, que fuma, já sofreu todo tipo de abuso, enfim, e estava quase ao ponto de não acreditar mais em Deus, e Deus me mandou amar essa menina. E ela hoje, a gente já avançou bastante, ela hoje já considera novamente a existência de Deus. Então, tudo isso por causa do amor. E vendo você falar hoje, esse dia, essa aula toda, eu lembro de toda a trajetória que eu tenho com essa minha amiga, e falando que realmente o amor de Deus é suficiente, o amor é recíproco, né? Entre a gente realmente mostra que nós somos discípulos dele. Sou muito grata por esse tempo, Bispo. Muito bom te ouvir, Glaucio. Isso aí, fica firme. Conquista primeiro, influencia depois, você vai ver, vai dar certo. Amém. Mais alguém? Só tenho a agradecer mesmo, de verdade. Não tem nada que falar mais além disso. Agradecer a Deus por essa bênção. Eu venho de uma igreja que é a igreja tradicional também, mas de muito estudo da palavra, Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim. E quando eu me encontrei com vocês nesse curso, eu vim da Atos no primeiro ano. Não fui muito feliz lá, em Niterói. Mas quando minha esposa fez o segundo ano em Jacarepaguá e falou, Deus me tocou o coração de estar com vocês e tem me feito crescer assim muito, muito mesmo, abençoadoramente. É algo assim muito tremendo. Não sei nem se eu falei certa a palavra, mas é algo muito tremendo. É assim, muito gostoso estar com vocês, bispo, com a professora, com o pastor Gilson, o pastor Alberto, os primeiros professores nossos, a Márcia. Uma alegria muito grande. Está sendo muito bom para mim. Muito bom mesmo. Acrescentado Legal. muito. Fala, Jade. Bom, uma coisa que me chamou a atenção, né, quando você falou, a respeito de Paulo, né? Paulo, usando todo o amor de Deus, tudo aquilo que Jesus tinha colocado no andamento, né? É como se ele usasse, Jade, vou conseguir me expressar, eu quero dizer, Jade, o seu áudio, ele chega bem bolado para mim. Não sei como é que está chegando para o pessoal, mas eu acho que você vai ter que falar um pouquinho mais perto. Não precisa falar alto, não, mas eu acho que você vai ter que falar um pouco mais perto do seu microfone. Pode falar. Acho que sim. Então, eu vendo o senhor falar de Paulo, né, trazendo o mandamento, né, através de tudo que ele está explicando, né, como o senhor colocou, eu fiz uma analogia, né, porque no Velho Testamento, alô? A gente está te ouvindo, acho que do lado. Parece que você está falando atrás de uma parede. Não sei se é o microfone aí. Eu estou entendendo que você falou que Paulo traz essa analogia, né? Agora é melhor. Isso. Mil vezes melhor agora. Você fez alguma coisa aí, agora resolveu. Pode falar. Eu estava com o Bluetooth aqui. Tá. Então, o que acontece? Eu fiz uma analogia aqui, rápida, né? Com Salomão, né? Porque Salomão, no Velho Testamento, era considerado o homem mais sábio, né? Em relação o homem mais sábio daquela época. E eu vejo Paulo, depois de Jesus, quando Jesus vai encontrar o Pai, né? Paulo vem trazer exatamente isso, né? Vem trazer essa questão dessa sabedoria, né? Só que, assim, de uma maneira clara e simples do amor, né? Do que Jesus deixou, né? Então, essa coisa me chamou a atenção. Legal, cara. Muito bom. Realmente existe um paralelo aí, bem interessante. Obrigado, Jade. Mais alguém? Eu queria comentar que eu achei muito interessante a questão da mudança de pergunta, porque isso de o que a lei pede de mim, acho que é uma pergunta que faz total sentido, e como você comentou, né, da gente perguntar hoje qual que é o limite, né, me mostra onde é que está
na Bíblia. A gente, tipo, faz perguntas a todo momento, às vezes tentando justificar algum comportamento. E quando... Travou? Não. Travou, tá indo? Não. Não, tá normal. E quando você coloca o que faz todo sentido, que a nova pergunta é o que o amor pede de mim, qual é a atitude mais amável a se tomar, é Jesus colocando sarrafo muito lá no alto. Muito lá no alto. Porque não é... Mateus, desculpa, não perde para ninguém entender errado. Jesus não está falando para você fazer a vontade das pessoas, necessariamente. Sim. É justamente identificar qual é a melhor maneira para você amar aquela pessoa. E às vezes vai ser até confrontando a pessoa. Mas o importante é que seja feito em amor, porque a base de tudo que Deus faz é o amor dele por nós. Vai lá. Não, exatamente. E, tipo, é um pouco sem palavras, sabe? Tipo, porque quando a gente, pelo menos quando eu olhava assim, eu via Jesus falando sobre amar o inimigo e tudo mais, eu já entendia que ele estava tornando as coisas, tipo, num outro nível, que deixa muito claro que a gente precisa depender dele, do Espírito Santo, para viver assim, que sem o Espírito Santo é impossível. Mas quando você coloca sobre a gente se perguntar qual é a atitude mais amável a tomar, o que eu penso que ficou ainda mais, tipo assim, a dependência de Deus tem que ser, porque se não for, Deus não tem como mesmo. É incrível como realmente é simples e, ao mesmo tempo, tremendamente difícil de ser posto em prática. Parece aquela realmente uma prova que você faz que só tem uma questão. É uma questão, que você vai tirar 0 ou 10. Parece um pouco isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem colocado, Mateus. Legal. Obrigado. Mais alguém? Ok. Vou liberar vocês para a gente poder dormir. Obrigado, queridos, mais uma vez. O carinho de vocês é maravilhoso. É muito bom ser seu professor esse mês aí. E a gente vai se encontrar aí em breve. Tomara que ao vivo. Um beijo para vocês. Semana que vem, novo módulo. Fica firme. Deus abençoe. Uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigada por tudo, foi muito bom. Obrigada, Pra mim pastor. também. Tchau, turma. Tchau.